Bom dia. Tudo bem com vocês? Estou com saudade de ver as crianças tumultuando aqui, né? Tá fazendo falta, né? Esse momento aí da historinha sempre foi festa. Tá fazendo falta. Você está a fim de participar de um culto presencial com uma galera boa, tipo assim, umas 5.000 pessoas? 2.000? Quem está a fim? Então, no dia 22 de agosto, nós vamos ter um culto presencial para 1.500 carros. Vai ser no drive-in. O Sandro falou que nunca foi num negócio desse aí, cinema de carro, né? Então, irá acontecer lá no estacionamento do Mané Garrincha, ok? Existe um site, está no grupo da igreja, eu coloquei lá, tem um site ali para você encontrar, se cadastrar, tudo direitinho lá, você ter o ingresso, é um QR Code, e é por carro, tá bom? É só um ingresso por carro. A ideia é levar 4 pessoas da família ali no carro, né, e um ingresso por carro. Se você vai com 4 pessoas e cada um pegar um ingresso, você não precisa. Um carro. O ingresso é para o carro. Você entra lá. A ideia é levarmos uma cesta básica. Aquelas cestas básicas aí de 50, 100 reais. Cada carro tem que levar isso aí. Vai ser bacana, o pastor Ayrton vai estar lá falando, o pastor Campitelli, Jefferson Pilar, Arte Trio, Gilson e Débora, turma do nosso amiguinho, 5 horas adoração em família e 9 horas adoração jovem. Faça a sua inscrição. Por quê? Todo mundo quer ir? E 1.500 vagas aqui em Brasília? Vai rápido, não vai? Então faça a sua inscrição, faça plano de estar lá. Acho que vale a pena, né? A igreja sempre faz coisas muito seguras, a igreja sempre faz coisas aí seguindo as orientações de saúde, né? Aqui na igreja local a gente faz, a associação não faz menos. Então, esse tipo de programa é aberto aí para o governo, no carro, o carro mantém uma distância, não pode sair do carro. Então vai haver segurança lá. Amanhã é dia de quê? Dia dos Pais, olha que beleza, né? Eu ia até falar um outro negócio aqui, mas eu lembrei que era dia dos Pais, e vamos falar disso aí. Dia dos Pais não é assim tão volumoso como o Dia das Mães, né? Mas devia ser. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis e vamos falar aqui de um pai fera. Gênesis é o livro mais fácil de achar, né? Porque é o primeiro. Vamos aqui falar de Abraão, capítulo 18. No Gênesis 18, Deus está para destruir Sodoma e Gomorra. E aparece aqui uma coisa muito interessante. 18, verso 19. Enquanto você está procurando, eu vou ler o 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra, porque eu escolhi para que ordene os seus filhos. Olha esse negócio aqui de pai. Coisa importante. Eu escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Na Bíblia, são os homens que oram, na Bíblia são os homens que trabalham, a nossa sociedade mudou, né? A mulher, ela sofreu muito aí ao longo dos séculos, a mulher, ela foi judiada, né? Assim como o negro e alguns outros grupos menores. Porém, hoje, quem está levando raia é o homem. Por exemplo, 90% do caso de guarda de filhos, as mães ganham. De cada 11 pessoas que morrem de maneira violenta, 10 são homens. Os homens são só hoje 45% nas universidades. É verdade que as mulheres já foram bem menos e tem que crescer, né?
Não há hospital especializado para os homens. Exemplo, o câncer de próstata mata em proporção tanto quanto de mamas. Porém, os investimentos são feitos aí, no hospital aí, para a prevenção do câncer de mama. 80% dos moradores de rua são homens. 90% dos suicídios são cometidos por homens. Os homens vivem 10 anos menos que as mulheres. Hoje se fala de igualdade, né, entre os gêneros, mas os homens ainda são obrigados ao serviço militar. E tem muito homem aí que não aguenta mais isso, né? Os homens modernos não aguentam isso aí, não. Licença maternidade, 4 meses, 5 meses, licença maternidade, a mãe fica ali 6 meses com o filho, no mínimo 4 meses, né? O homem, o pai fica 5 dias, se o patrão não ligar. 80% dos homens morreram no Titanic, quando ele afundou. 80% das mulheres, elas se salvaram. Os homens parecem ter se tornado obsoletos nos dias modernos, né? Desnecessários na sociedade pós-moderna, parece que não precisa mais do homem para muitas coisas. Porém, eu quero aqui relembrar alguns grandes homens da história mundial. Primeiro, Santos Dumont. O cara inventou o avião, o cara inventou um monte de coisa, o 14 bis. Porém, lá no Rio de Janeiro, tem uma casa que ele construiu. O cara fez tanta coisa, né? Ele construiu uma casa e o nome da casa é Encantada. Ela é bem pequenininha porque ele tinha, numa encosta de pedra, um terreno mínimo. Então, a Encantada, ela tem alguns detalhes. O que eu mais gosto da Encantada, a casa que o Santos Dumont construiu, é a escada. A escada, ela tem só meio degrau. Em vez de ser um degrau inteiro, ela tem meio degrau. Você tem que começar com o pé direito. E quando você sobe o pé esquerdo, é como se você já tivesse subido 2 lances de escada. Então, uma escada que precisaria de um ângulo assim muito grande para ser uma escada leve, o cara, na sua inteligência, ele conseguiu fazer isso num ângulo pequeno, porque ele não tinha um ângulo grande para fazer uma escada leve, né? Na Encantada, ele construiu. O pessoal fugia do Rio de Janeiro, no século passado, por causa do calor, ia para Petrópolis, né? Porque lá é frio, ele construiu um chuveiro quente, com um sistema lá, que ele aquecia a água ali, e ele conseguia tomar banho. E os seus inventos, as suas obras ainda não estão obsoletas. Ninguém inventou nada melhor que o avião ainda, né? Um outro cara que eu queria lembrar aqui é o Thomas Edison. Um dos maiores inventores que o mundo já conheceu. Thomas Edison, ele, ao longo da sua vida, ele patenteou mais de 1000 invenções. O Homer Simpson, ele trabalhou muito, ele tentou suplantar o Edison, mas não conseguiu. O Thomas Edison não apenas mudou o mundo que ele viveu, ele mudou também o nosso. O mundo que nós vivemos. Dentre as suas invenções está a lâmpada elétrica incandescente, o microfone, telefone e algumas outras coisas mais que ele inventou, né? Ele procurou uma empresa para vender o seu telefone. Eu inventei o telefone, ele queria vender o telefone por $100 mil. E o dono da empresa falou assim: o que eu vou fazer com um negocinho desse de ficar falando? Eu me lembro que na década de 90, ter um telefone de linha era 5 mil, era muito caro, né? Os homens, esses grandes homens não foram muito entendidos lá e ainda não são hoje. O que você acha eles obtiveram sucesso e reconhecimento? É porque eram inteligentíssimos? Não. O Thomas Edison, ele era chamado de burro, esse menino é burro, não aprende nada. A professora devia ser burra, né? Chamava ele de burro. Quando ele apresentava um projeto, havia um espertinho para zombar, dizer que não ia dar certo. Algumas frases célebres do Thomas Edison. Eu não falhei. Ele tentou 1000 vezes, mais de 1000 vezes fazer a lâmpada e deu errado. E ele disse: eu não falhei, eu encontrei 1000 soluções que não davam certo, né? Você é um gênio? Ele falou assim: não,
Gênio, eu sou 1%. Eu sou 99% de transpiração. Ele estudava, trabalhava, ia atrás mesmo do que ele queria. Outra frase dele era: mostra-me um homem 100% satisfeito e eu lhe mostrarei um fracassado. Muitas das falhas da vida acontecem quando as pessoas não percebem o quão perto estão, quando desistem, né? Gênio é aquele que tem uma grande paciência, ele escreveu. Qual é a maior missão de uma pessoa no mundo? De um homem, de uma mulher? Qual é a maior missão? Nós falamos de dons hoje na lição, né? Ao longo da semana estudamos isso. Qual é o maior dom de uma pessoa? Talvez seja ser pai, ser mãe. A Bíblia, isso é tão claro na Bíblia que quando Jesus voltar, ele vai... Aqueles que chegarem no céu vão falar: Senhor, eis-me aqui com quem? Com os filhos, né, que o Senhor me deu. Então, para ser médico, especialista numa área dessa aí bem complexa, 10 anos. Para ser professor, 4, 5 anos. Para ser enfermeiro, de 3 a 5 anos. No entanto, para ser pai, leva apenas segundos, né? Sem nenhum preparo, sem nenhum nada, e o negócio não tem como dar certo. Abraão, ele foi colocado aqui, ó, o que nós vimos, que nós estudamos, ele foi colocado como um pai modelo. Ele foi colocado para ser ensinador dos filhos. É isso que o verso 19 diz: eu escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois deles, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça. Eu escolhi para ordenar, para ensinar, para fazer essas coisas. E sabe, ensinar filho não precisa muita inteligência, não. Precisa, quem sabe, paciência. Isso que os homens aí, ó, de sucesso no mundo, esse que eu já citei aqui, vou citar outros depois, tiveram. Precisa paciência, precisa amor, paciência, precisa dedicação, né? Deus declara a Abraão que seria ensinador do caminho de Jeová aos filhos. Ensinador dos caminhos de Jeová aos filhos. Nós ensinamos muita coisa. Eu fiz uma semana de oração lá em Santa Maria. Não, perdão, Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul. Chamaram para ir lá pregar, eu fui. A cidade de Palmeira das Missões, ela fica a 400 quilômetros da Argentina. Lá tem uma igreja fantástica, uma cidade. Eu gosto muito do povo do Sul. O pessoal fala que eles não gostam de negão, mas de mim eles gostaram, se deu bem lá. Eu comi comida boa a semana inteira lá com eles. Foi bom. A cidade de Palmeira das Missões não tem muita coisa. Ela tem um cemitério. Um dos pontos de atração da cidade é um cemitério. Tem uma tumba de uma menina que os pais trabalhavam muito e ganhavam muito dinheiro. Eles davam tudo para a menina, mas não davam atenção, não davam carinho. Essa menina morreu, se não me engano, suicídio, algo assim. Então os pais, em cima da tumba da menina, bem perto do muro, eles construíram como se fosse um castelo. E lá tem as coisas que ela gostava, CD, DVD, tudo que a menina gostava está lá. E eles iam para lá e eles comiam lá, faziam festa do aniversário da menina lá, várias coisas nesse lugar. Eu tirei foto, não vou trazer para colocar aqui, porque eu sei que tem que deslocar, vai dar trabalho. E eu perguntei para o pastor Danielson, que me levou lá, falei: meu amigo, mas por que eles fazem isso aí? E, assim, o pessoal da cidade diz que é meio assim um remorso, porque eles não foram aqueles pais presentes, não chegaram junto com a menina, então ela era filha única, muito amada, então quando ela morre, eles fizeram isso aí, para dar uma placada lá, né? Muitos de nós pais, é verdade que um pai ruim não terá necessariamente um filho ruim, às vezes muda, às vezes um bom pai, uma boa mãe pode ter um filho que se desvia aí pelo caminho do mal, né? Mas essa não é a ordem natural. Deus gosta de instruir os pais, amém? Ele chamou Abraão: ó, você vai ser um pai assim, legal, do jeito que eu quero, e eu vou te ensinar como ser esse pai legal. Deus gosta. Por exemplo, no livro de Juízes, lá quando Sansão vai nascer, Deus aparece
para a mãe, que nem aparece o nome da mãe, aparece para a mãe, ó, você vai ter um filho, ela vai e conta para Manoá, Manoá assim, eu quero ver esse anjo. Já que eu vou ser pai, eu quero saber, eu quero que esse anjo me instrua como eu vou ser pai. E o anjo aparece de novo. Imagine, um anjo aparecer é a coisa mais difícil, né? O anjo aparece para a mulher, o marido fala, eu quero escutar esse negócio de anjo aí. E não é que o anjo volta e fala, e dá a instrução de como seria a saúde, lá no Juízes capítulo 13, verso 4, como seria a saúde do Sansão, o que ele poderia comer, né? O anjo instrui sobre a espiritualidade no verso 5, Manoá quis aprender mais e o anjo fala, né? Tudo de novo, esse é o ponto. Deus respondeu imediatamente ao Manoá, quando ele quis saber como eu vou criar meu filho, como eu vou instruir, e Deus responde a você também, amém? Você pai, Deus responde também. Você mãe, Deus responde também. Não vamos diminuir a mãe para poder dar o valor que o pai merece. Não precisa isso, né? Até que o momento que a Bíblia fala assim, então o Espírito Santo começou a manifestar-se em Sansão, versos 24 e 25 do capítulo 13. O pai fez, a mãe fez, prepararam, fizeram tudo, e o Espírito Santo então começou a se manifestar. É claro que o Sansão deu ruim, né? Sansão deu ruim. Com João, o nascimento de João Batista não foi diferente. O Zacarias, ele estava lá no templo, era dia dele ministrar no templo, era o sacerdote do dia. Isso aí acontecia de ano em ano. Havia tantos sacerdotes que de ano, e sumo sacerdote que de ano em ano demorava para ser a vez de um sumo sacerdote, e chegou a vez de Zacarias. Velhinho, um pé na cova, uma casca de banana, filho zero, e ele está lá e ele ora a Deus. Senhor, eu queria ter um filho, não vai dar mais. Então, Gabriel é o anjo mais top do céu. O Gabriel, ele aparece e ele instrui Zacarias. E ele fala com Zacarias. O Gabriel deu instruções sobre a espiritualidade e o futuro de Zacarias. O Gabriel deu instruções sobre a alimentação de Zacarias. É Lucas capítulo 1, verso 15. Deus ordenou, derramou poder no coração do João Batista, quando ele veio. E Deus falou, e Jesus falou, nascido de mulher não tem ninguém maior que o filho de Zacarias. Um milagre, o filho de Zacarias e da Isabel. Com o Sansão aí, a esposa de Manoá não foi diferente. Por que essas coisas estão na Bíblia? Porque com o seu filho também não é diferente, né? A esposa de Abraão era estéril, a esposa do Zacarias era estéril, a esposa do Manoá também era estéril, e Deus realizou um milagre, amém? Um milagre, uma coisa que parece ser tão rara para alguém se tornar pai, se tornar mãe, Deus o faz ali, e a gente vê isso no mundo moderno também, né? Todos esses filhos foram produtos de um milagre. Deus está disposto a fazer um milagre na sua vida, fazer um milagre por seu filho. Talvez não necessariamente a cura da infertilidade, né? Mas que a gente seja pai e mãe segundo a vontade de Deus. Esses milagres, eles dizem isso. George Herbert, olha o que ele escreveu, um pensamento dele. Um pai vale mais que 100 mestres. George Herbert, um pai vale mais que 100 mestres. Isso aqui fica bem com o Eclesiastes 3,6, né? Quem honra o teu pai terá longos dias. Refletindo então, Adão, Deus entregou o Éden. Deus fez duas coisas com a mão, ele fez o jardim, fez o homem e a mulher. Então a Adão, Deus entregou o Éden. A Abraão, Deus fez o ancestral de reis. A Moisés, Deus entregou o cuidado da nação. A Davi, o rei, nos profetas a palavra. A José, Deus entregou o cuidado do seu filho, Jesus Cristo. José, eu acho que recebeu o prêmio mais top de Deus, né? Ser pai de Jesus, que foi um milagre, nasceu de uma virgem. José, para mim, na minha opinião, não vale muito a minha opinião, mas é a minha opinião, é o maior pai que o mundo já conheceu. É o maior pai que o mundo já conheceu. Pai segundo a vontade de Deus. Pai que Deus escolheu para ser filho de... Se eu não pudesse ser pai do meu filho, eu ia escolher alguém.
né? Se você não pudesse ser pai da sua filha, né? Aquela moça que anda descalço aí na igreja, se você não pudesse ser pai dela, você ia escolher alguém para ser pai dela, né? Olha, você não vai poder ser pai, você escolhe alguém para ser pai. Você ia fazer uma pesquisa, ia ou não ia? Você ia fazer uma pesquisa, ia atrás, quem é que pode criar minha filha? Quem é que pode criar o meu filho? Pois Deus não fez menos. Ele achou José. Eu acho que Maria foi mãe de Jesus por causa de José. É José que era top. É José que era o cara. Maria era uma virgem, dos 13 anos, 15. Estava cheio disso aí lá em Jerusalém. Mas igual José, difícil. Difícil. Igual José, difícil. A Bíblia fala que ele era justo. Amém? E quando ele soube que ela estava grávida, ele falou assim: eu vou ser justo. Eu vou deixá-la secretamente. É por isso que chama ele de justo. Eu tenho direito de mandar apedrejar, mas eu vou ser justo. Porque ela pecou, mas eu também sou pecador. Olha que ideia. Eu vou deixá-la secretamente. O anjo fala uma vez com Maria, mãe de Jesus, e depois só fala com José. O anjo só fala com José: leva o menino, leva a mãe, volta com o menino, vai para lá, vai para cá, cuida do menino, só com José. Sabe, o mundo precisa de paz. O mundo precisa de paz. José é a prova. Amém? Maria era uma mãe top. Se eu pudesse escolher uma mãe para o meu filho, para a minha filha, eu escolher Maria, né? Ela era legal, Maria, mas o José era demais, gente. José era demais. Se eu tivesse uma filha, dava para José casar com ela. José era bom demais. José era bom demais. Porém, as habilidades de pai, de homem, suas orientações, já não são ouvidas, nem necessárias em nosso mundo. Ninguém está nem aí mais, né? Como é que é na igreja? Vamos ver como é que é na igreja. Bem, as orações ficaram à carga das mulheres. É o ministério da mulher que ora. A gente não vê homem se reunindo para orar. Você vai na Bíblia, são os homens que oram. Abraão ora, Isaac ora, Jacó ora, Davi ora, os homens oram. José ora, Jesus ora, acordava madrugada. Hoje não, o ministério da mulher ora, os homens não estão se envolvendo com isso não. Cuidado da vida espiritual dos filhos. Quem cuida dos filhos, da espiritualidade dos filhos, são as mães. A educação acadêmica dos filhos, são as mães. São elas que fazem tudo. Eu participei dos meus filhos, tudo. Eu ensinei tudo. Eu ensinei português, mas com 2 anos eu estava ensinando meu filho a dividir. Ele tinha 2 anos. Eu ensinei ele a dividir. Viu, professor? Jailton, com 2 anos ensinei a dividir. A mãe ficava doida, que a mãe é educadora, eu não sou nada, né? Tu está estragando o menino. Vem cá, você vai dividir. E era bom demais. É bom ensinar os nossos filhos. Ele aprendeu a somar, muito esperto, ele aprendeu a somar. Ele falava 1 mais 1, 1 mais 1. Falava 1, 2. Eu falei: agora você vai dividir. Aí peguei uma laranja, parti no meio. Divide, uma maçã, sei lá. Ó, metade é sua, metade é meu. Dividi. Eu peguei 4, dividi uma para cada, uma para você, uma para mim, né? Depois dividi no meio, depois dividi em 4. Eu falei assim: dá um pedaço para você, um para sua mãe, um para mim e sobra um. Ele ficou radiante. Radiante. Eu ensinei a escrever do meu jeito, Jailton. Eu ensinei a escrever. Vou falar, não pode rir, eu ensinei a escrever. Eu ensinei assim, ó. Ensinava as monossílabas, né? Oi, escrevi um O e um I, falei: lê. Ele, oi, 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 até que ele conseguiu falar oi. Quando ele falou oi, viu que era oi, ele ficou radiante. Depois eu escrevi ai. Como é que eu fiz? Fui na mão dele e escrevi ai. Assim, agora eu vou botar o pingo no i. Se você sentir alguma coisa, você fala. Aí apertei assim, quando doeu um pouquinho, assim, ai! Falei: pronto, você está lendo, ai. Não sei se o meu método era o melhor, né? Mas eu ensinei o menino a ler e a escrever. Então, na igreja, as orações por conta das mulheres, a educação espiritual dos filhos estão com as mães, a educação na escola estão com as mães, o plano de Deus, o pai participa. Você, pai, pensou: o pastor veio aqui me aliviar. Eu não vim, não, vim te chamar para responsabilidade. O pai participa, né?
É tão importante a participação do pai quanto da mãe. Vou falar de mais inventores. Sergey Brin e Larry Page, em 1998, eles fundaram a Google. E eles foram lá no dono da Yahoo, que era o outro site de busca, existe ainda aí, fraquinho, e eles propôs fazer uma fusão. E o dono da Yahoo falou assim para os meninos: volta, termina o projeto do doutorado de vocês, vai estudar mais, que depois a gente conversa. 10 anos depois, ou seja, 1998, a Google era a marca mais valiosa do mundo. E a Yahoo? Yahoo, já foi. O que esses homens fizeram, né? E como eles fizeram, e para que eles fizeram, mostra o valor deles. Mas o valor de um pai excede a isso. Vou falar de outro aqui, o Henry Ford. Gosto muito do Henry Ford. Parecia que não havia futuro para o carro no início do século passado. Um carro ninguém queria, o pessoal gostava de cavalo. Até que Henry Ford, eles faziam carro, já existia carro, não foi ele o inventor do carro, já existia carro, mas era aquele negócio assim, mais para se exibir. Então ele criou uma fábrica de carros simples, chamado Modelo T. Dizem que o Modelo T, todo mundo queria ter um, mas não queria ser visto, disse que era feio demais. Ele criou um carro, lançou em 1905 a $850, custava um carro. Ele vendeu 15 milhões em 20 anos. Ao contrário do que todos diziam, que não tinha lugar para o carro, aquele negócio todo, né? Henry Ford, ele tentou várias vezes. Ele resolveu criar o carro quando ele viu um trem a vapor movendo sozinho. Ele resolveu criar o seu próprio carro. E foi na varanda de casa e começou a tentar isso aí. Durante todo o seu processo, ele teve muitas quedas, ele fracassou muitas vezes, ele foi vítima de críticas muitas e muitas vezes, né? E diziam para ele assim: o homem não vai substituir o cavalo por máquinas, era o que diziam dele. Frases de Henry Ford que se tornaram célebres, e serve para você, pai. O sucesso é apenas uma oportunidade para começar de novo com mais inteligência. Às vezes, a gente tenta ensinar o menino, tenta fazer de uma maneira, tenta arrumar de um jeito, e não dá. Encontre uma outra maneira. Não encontre defeito, encontre solução. Qualquer um sabe queixar-se. Sabe, tem um momento na vida dos nossos filhos que a gente fala assim: esse menino não tem jeito não. O seu está pequeno ainda, você não tem ideia. Isso aqui não vou conseguir ensinar isso para esse garoto não. Não vai ter jeito não. Menino teimoso, porque os meninos, eles têm o gênio deles, né? Então, nós não podemos desistir. Não, Deus não quer que a gente desista. Deus não desistiu da gente. E Deus não quer que a gente desista. Tem um menino lá em casa que não come. O menino não come. Vou falar dele que ele não está aqui. Ele não come. Ele não come. A gente faz aí, graças ao esforço da mãe nosso, ele não tem nenhuma falta no organismo, né? Mas dá vontade de jogar a toalha, deixa morrer. Não come. O menino não come. Quando era pequenininho, a gente fazia, ele comia. Primeiro aninho ele comia, não sei o que deu nesse cara, parou de comer. Ele fala assim: eu gosto de feijão preto. A gente faz preto, ele fala assim: eu gosto de feijão marrom. A gente faz marrom assim: eu gosto do branco. A gente faz branco, você não gosta de nenhum. Não come. Ele não come. Dá trabalho. Dá trabalho para comer. A mãe inventa troço, bota água de coco escondida no suco de não sei o quê. Ele parece que passa fome, né? Mas vai medir o sangue, a saúde boa. Mas dá vontade de desistir. Dá vontade, deixa criar com bala e picolé, isso aí ele come. Mas não funciona assim. Não funciona assim. Na vida espiritual não pode ser diferente, né? Os filhos são herança de Deus. Você que se tornou pai, você que é mãe, o seu coração não bate mais no seu peito. O seu coração bate lá onde sua filha está. É lá que bate. Né? Então, a gente não pode frouxar as mãos, né? Como esses inventores não. Outra frase do Henry Ford. Não, já falei a frase dele. Graham Bell, vamos falar o Graham Bell aqui. Graham Bell é o cara do telefone, eu falei que foi o Edison, né? O Edison foi a lâmpada, Graham Bell foi o telefone.
ele ofereceu por $100 mil para uma empresa chamada, o presidente de uma empresa chamada West Union, Carlos Orton. E ele respondeu: que espécie de uso essa empresa poderia fazer de um brinquedo eletrônico? Chamou o telefone de um brinquedo eletrônico. Olha, sabe, a nossa visão, depois que o pecado entrou, a gente não consegue ver direito, pensar direito, né? A gente não consegue perceber as coisas muito bem. O José, então, o Davi, todo mundo aí teve uma parcela, mas o cara que Deus assim escolheu a dedo foi José, para ser pai de Jesus. Agora, quem é que vale mais? O seu filho ou Jesus? Quem é mais importante? O seu filho ou Jesus? Na minha concepção, é teu filho. Por quê? Porque Deus deu Jesus a morrer pelo seu filho, para buscar o perdido. Na lógica de Deus, né? Jesus é filho de Davi, tanto no céu quanto na terra, por causa de José. Sabe o que é legal? José não era pai de Jesus, José era pai adotivo de Jesus. E Jesus devia saber disso, no momento ele sabia. Mas quando José apresentava Jesus, é meu filho. É meu filho. E quando Jesus, quem é você? Ele fala assim: eu sou Jesus, filho de José, o carpinteiro. Há filhos que têm vergonha da profissão do pai, têm vergonha de quanto o pai ganha, de quando se veste, de onde trabalha. O Jesus não tinha vergonha da profissão do José. Eu sou Jesus, filho de José, o carpinteiro. José adotou Jesus como filho, mas Jesus também adotou José como pai. Amém? Jesus tinha alegria de ser filho de José. Eu me lembro quando eu era adolescente, tem muita coisa em mim que parece com meu pai, né? Eu pareço mais com a minha mãe, mas tem muita coisa em mim que parece com meu pai. Exemplo, a altura, a gente é baixinho também. Eu não queria parecer com meu pai, com 16, 15 anos, eu não queria. Eu jogava o cabelo para trás, ficava com a testa igual a dele, eu pedia para frente. Meu pai tem cabelo liso, né? Eu pedia para frente, assim, não estou parecendo com meu pai. Meu pai usava a camisa por dentro, eu vou botar por fora, porque eu não pareço com meu pai. E depois isso passa, né? Isso depois passa. A gente cresce e vê que o pai é o cara mesmo, né? A diferença que o pai faz na vida da gente. Mas Jesus, ele aceitou José. Jesus sendo divino, com 12 anos, quando Jesus vai no templo, ele já percebeu ali quem ele era. É por isso que ele fica lá. Quando Maria vem buscá-lo, diz: meu filho, seu pai e eu aflitos, nós te buscávamos. O que você fez que ficou aqui? Lá no desejado está assim, que ele aponta para o céu e fala assim: eu não sabem que me convém tratar dos negócios do meu pai? E apontou onde é que estava o pai dele. Aquele é meu pai. Mas ele tratava José como pai dele, mesmo sabendo que ele era pai de alguém muito superior, que ele era filho de alguém muito superior, o Deus do céu. O José tinha consideração pelo pai dele, né? Como você considera o seu pai? Como você o considera? Como você o vê? Como você o trata, né? Não sei. Hoje Gabriel falou com Maria uma vez, depois ele só falou com José. E o que eu reservei aqui foi o nascimento, o Jesus não valia mais do que o seu filho, do que a sua filha, do que a sua filha. Não valia mais. Na ótica de Deus, o seu filho, a sua filha, é tão importante que Jesus, só ele, alguém já falou isso, né? Se só o seu filho, só a sua filha aceitasse Jesus, ele viria e morreria só por ela. Então não é um milagre menor, não é uma ação menor da graça e da vontade de Deus, não é. Então, os pais, eles são heróis. As mães muito mais, né? E o pai poderia ter mais atos de heroísmo. Os pais precisam fazer mais atos de heroísmo. Ficar em casa sozinho com o filho, com o bebê, é um ato de heroísmo às vezes para o pai, né? É preciso ficar lá, cuidar da mamadeira, cuidar de tudo, né? Levar na escola, ensinar a lição. Às vezes é difícil, né? Um ato de heroísmo, a gente precisa estar realizando isso daí.
Os presídios estão cheios de filhos sem pais. As bocas de fumo cheias de filhos e filhas sem pais. É que tem pai, mas que não tem, né? Que não tem. De alguma maneira, não tem. O mundo precisa de você, pai. O mundo precisa do seu filho equilibrado, mais do que nunca. Eu sei que às vezes não é tão simples, né? Eu sei que cada um aí tem uma história, a gente tem aí algo aí para rever, para decidir, para ver na vida, mas o mundo precisa de você. Eu queria que você valorizasse aí as mulheres da sua família. Eu já falei isso aqui, né? As mulheres são fera, mas valorize também os homens. Não sei, tenha havido aí uma inversão de valores, né? Você não acha muito 80% das pessoas que moram na rua ser homens? Tem alguma coisa errada em relação aí. 90% dos suicídios, acho que ninguém devia cometer suicídio, né? Mas 90% são homens, é muito, né? Os homens vivem 10 anos menos. Por quê? A genética. Eu estudei aí, vi que a genética conta pouco. Os hábitos, né? Quem sabe os homens têm mais hábitos errados que as mulheres. Vamos mudar aí os nossos hábitos, né? Tem coisa que a gente não pode fazer, né? A licença maternidade eu não quero diminuir. Eu não vou ter filho, também não estou interessado em aumentar os dias que os pais aí vão ficar com os filhos. Mas a gente precisa estar revendo aí. Eu queria dar parabéns a você, que é pai, ok? Tem pai que é tão bom que parece a mãe, né? Estou enchendo a bola da mãe de novo. Tem pai que é tão bom que parece mães, mas eu só queria que você tivesse isso em consideração. No plano de Deus, você tem um lugar. Você tem um lugar. Você é ensinador, você é professor. Deus te colocou lá para ordenar a sua casa. Você tem um lugar. No nosso mundo, na nossa sociedade, você tem um lugar. Os inventores, os construtores estão aí. Mas na vida do seu filho, na vida da sua filha, você tem um lugar insubstituível, que não dá. Quando eu falei para o Léo aqui, alguém para ser o pai, eu tenho certeza que ele tremeu. O outro pai da minha filha não quer isso aí não, né, Léo? A gente não quer isso. E não tem como substituir um pai, não tem como, não tem como. Então que Deus abençoe você, que você tenha um feliz dia dos pais. Tem um pai modelo, né? Deus é chamado de pai, não é à toa, que ele seja a sua inspiração, a sua força também, que Deus te abençoe. Vamos orar? Eterno, muito obrigado pelas bênçãos, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pela nossa família, Senhor. Ela tem limitações, ela tem problemas, todos nós temos, isso é verdade, mas nós queremos rogar a sua instrução, o Senhor que é pai, o pai dos pais, a sua liderança espiritual, acadêmica, que possamos nos colocar em suas mãos e deixar que o Senhor nos ajude, Senhor, para sermos uma bênção onde aí nos encontramos, mas especialmente ser uma bênção para aqueles que, naquele lugar que nós somos insubstituíveis, no coração dos nossos filhos. Bendiga o pai, bendiga cada mãe, e a melhor maneira de abençoar os pais aqui dessa igreja é o Senhor abençoar os filhos. Abençoe os nossos filhos, todos eles, nossas filhas, todas elas, Pai, em nome de Jesus, amém. Obrigado pela mensagem, pastor Isaías. Feliz Dia dos Pais. Obrigado, pastor Isaías, pela mensagem. Obrigado pela presença de vocês que estão aqui fisicamente, que vocês estão nos acompanhando aí pelo Zoom. Lembrando que amanhã nós estaremos aqui, né, às 19 horas. A igreja estará aberta esperando você. Se você tem condição de vir, venha, né? Amanhã o pastor Isaías estará conosco novamente trazendo a mensagem. E quarta-feira, através do Zoom, né, teremos o pastor Marino compartilhando a mensagem conosco. Quarta-feira é só via Zoom, mas amanhã estaremos abertos. Obrigado. Você que está em casa, nós estamos aqui, nós temos o privilégio de poder nos cumprimentarmos aqui, né? Mas vocês também não vão perder isso não. Vocês podem abrir aí o seu áudio, o seu vídeo e cumprimentar quem você deseja. Feliz sábado a todos. Feliz Dia dos Pais para todos. Tenham um bom dia. Dia dos Pais.
Feliz sábado para todos. Feliz Dia dos Pais, feliz sábado. Feliz sábado, gente. Feliz Dia dos Feliz Pais. sábado para todos. Feliz sábado para todos. Feliz Dia dos Pais para todos. Feliz sábado! E mais uma vez, obrigado, pastor Isaías, pela mensagem. Foi ótimo, a mensagem foi maravilhosa, foi boa. Foi ótimo. Kezinha, Mel e Julinha. Tchau, tchau. Tchau, tia. Tchau, Julinha. Beijo. Beijo, Késia. Beijo, Mel. Beijo, tio Djalma. Oi, Ju. Jane. Tchau pra todo mundo. Tchau. Tchau. Espero vocês aqui. Tchau, gente. Tchau. Pai, o teu grande amor me inspira, Pai, o teu resplendor me anima, tua luz ilumina os caminhos meus, como um sol, o amor desses olhos teus brilha em mim, brilha em mim.